Gente, o nome dessa mensagem aqui é Se Manifeste ou Cale-se para sempre. Fala para o seu irmão, manifeste. Se manifesta, irmão, fala para ele. Ou cale-se para sempre. Fala para ele de novo, manifesta, irmão. Ou cale-se para sempre, em nome de Jesus. Aleluia, eu estou tão feliz, cara, meu Deus. Gente, estou cansado, ganhei o Red Bull do Vinícius aqui agora. Falei, Vi, fui comprar um Red Bull ali, estava 17 pila. Eu falei, não, mas eu só quero um, é 3. Não, ela falou, é um só. Eu falei, não dá. Daí eu vi, vem aqui agora, toma um Red Bull para dar asa. Mas eu não deixo nada sabotar aquilo que o Espírito quer gerar em nós hoje, irmão. Não é Red Bull, não é energético, não é nada. É o Espírito de Deus. Gente, manifeste ou cale-se para sempre. Sabe, nós estamos dentro dessa série, O Legado. E uma das coisas que nós temos percebido nesses dias, não em Curitiba, mas talvez em toda a nação, em todo o Brasil, é o reevangelizar. Então hoje nós não temos pessoas perdidas na rua, mas nós temos pessoas perdidas também dentro da igreja. Hoje é necessário um trabalho de reevangelismo, então nós evangelizamos de dentro e também os de fora. Então nós estamos nesse processo, só que as pessoas, elas pensam que evangelizar é trabalho para evangelista. Querido, existe uma grande diferença entre o evangelismo e o encargo profético de um evangelista. O evangelismo é uma convocação para toda igreja fazer um trabalho de evangelismo. O evangelismo não é ir no parque do Barigui, sentar embaixo da árvore e tocar violão. Ali não, você pode estar contemplando ou adorando. Mas o evangelismo é você sair para as ruas declarando que entre o Rei da Glória. É você sair para as ruas declarando, arrependam-se. Então, o evangelismo não é uma convocação para toda a igreja. Mas o encargo profético de um evangelista, ele não precisa de uma convocação, por si só brota de dentro dele. Ele está na padaria, ele prega, ele está mal no dia dele, mas ele prega, se ele está feliz ele prega mais ainda, é uma loucura. Só que eu quero falar de um lugar mais alto com você, querido. Pregar o evangelho não é a função de, nem é um trabalho para evangelismo e nem de um evangelista. Pregar o evangelho é como que eu posso dizer, é uma característica de uma nova criatura. Então, se você é uma nova criatura no Senhor, um novo nascimento no Senhor, é um objetivo, é uma coisa que a gente não pode controlar, qual é a proclamação do Evangelho. Então, o grande sinal de um novo convertido, ou de um homem que está caminhando há anos com Jesus, é a proclamação do Evangelho. Então, Timóteo, quando Paulo diz para Timóteo, agora você vai ser pastor de igreja, agora você vai ficar mais focado com as igrejas, cuidando de ovelhas. Mas não se esqueça, faça o trabalho de um bom evangelista. Ou seja, não deixe de pregar a mensagem da cruz. Não deixe de anunciar as boas novas. Não deixe de anunciar a salvação. Não deixe de anunciar Cristo crucificado, mas depois voltou a viver. Então, as pessoas têm costumado a dizer assim, Jesus te ama, querido, eu sei que Jesus te ama. Mas essa não é a parte do evangelho. Não é a parte toda. A parte toda do evangelho é, Jesus te ama, morreu por você numa cruz, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita do Pai, e em breve estaremos no mesmo lugar que Ele. Este é o evangelho completo. Então não diga para as pessoas que Jesus ame ela, diga para ela, Jesus te ama, quer levar você para o céu, irmão. Essa é a parada. Então o que eu quero dizer hoje, eu quero falar de intimidade que gera autoridade. Eu quero falar de amor, poder e fogo de Deus. Dentro do tema O Legado. Eu estou empolgado, irmãos. Quando já jogaram videogame, aquele joguinho de videogame, Mortal Kombat ou Mortal Kombat? Alguém já jogou isso? Os mais velhos, né? Os novos nem sabem o que é isso, né? Os novos é o que? Counter Strike, Carrossel, Chiquitito, tá ligado? Vocês lembram do Mortal Kombat? Irmãos, se vocês não conhecem Mortal Kombat, coloca no YouTube. Tinha um demônio lá chamado Goro. Ele tinha 4 braços, irmão. Ele tinha 200 metros de altura, 4 braços. Quando chegava na fase para lutar com o Goro, mas nem reza brava, irmão. Você não dormia, porque você fala, meu, é um monstro. E eu lendo a Bíblia, eu encontrei o Goro. Então abra comigo em Atos capítulo 19, verso 13. O Goro, cara, é demais, mano. Gente, eu tô feliz nessa noite, tô vendo um amigo meu ali, Lucão. Lucão, te amo, cara. Lucão de Taubaté, gente, foi transferido a trabalho agora para Joinville, conseguiu correr aqui. Seja bem-vindo, Lucão.
Gente, tem uma família aqui hoje, de Siqueira Campos, é isso, André? André, Renata, Amanda, esqueci. Mari. Gente, eles estão aqui também, eles são da Poema, lá de Siqueira Campos. Vocês têm noção que através da pregação do Evangelho pelo YouTube, um dia eu pregando em Taubaté na live, eu falei, se você está aí em algum lugar da terra, quer entregar a sua vida para Jesus, erga a sua mão na sua casa e creia que Ele pode salvar você. Querido, a Amanda está aqui com a filha dela, aqui lá na casa dela, em Siqueira Campos, ela ergueu a mão, mandou o telefone pelo YouTube, e hoje está aqui com a gente. Uau! Uau! Então não ache que a televisão e o YouTube, a internet é do diabo, irmão. É do diabo aquilo que a gente dá para o diabo. Se tiver algumas pessoas que não assistem televisão porque é do diabo, dá para nós que nós vamos colocar na salinha das crianças. Dá para nós que nós vamos colocar cristãozinho, 3 palavrinhas. Nós vamos usar para a glória de Deus, irmão. Amém? Atos capítulo 19, verso 13. Alguns judeus que andavam de um lado para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram também usar o nome do Senhor Jesus. Olha só. Para expulsar os espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome de Jesus, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era grande sacerdote. Mas certa vez um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas rasgadas. Até aí. Gente, eu conheço um pastor e um dia tinha um homem endemoniado e ele tinha um monte de gente expulsando o demônio daquele homem. E de repente esse pastor chegou todo arrumado, de terno, engravatado. Não estou dizendo nada contra a igreja que usa terno e gravata, não estou falando nada disso, em nome de Jesus, mas entendam. E de repente aquele homem chegou no meio daquela galera e ele disse assim, saiam da frente, eu vou expulsar. E as pessoas, opa, beleza. Então quando aquele homem subiu em cima daquele outro homem endemoniado, ele disse assim, ei, no nome de Jesus, demônio, vai embora desse homem. Querido, aquele homem endemoniado olhou para ele e falou assim, você me tirar daqui? Você rouba salame no mercadinho, daqui eu não saio. Querido, por que eu estou contando uma história para você como essa? Porque título de liderança, de pastor, apóstolo, mestre, seja lá o que for, qualquer tipo de título, não é uma ameaça para Satanás. Satanás não respeita título, não respeita igreja que não anda na presença de Deus. Satanás respeita poder, unção, intimidade com Jesus. E o que é unção, querido? Unção é aquilo que Deus dá para você, que você é incapaz de fazer, mas pela unção que Deus derramou, você faz coisas que você jamais poderia fazer. Como dizem em Taubaté, unção. O que é unção? Unção, outros não, entendeu? Unção, outros não. Então palavras não demonstram caráter. Palavras não demonstram caráter. Mas vida com Deus demonstra, atitudes parecidas com a de Cristo demonstram. Gente, essa situação aconteceu na cidade de Éfeso, onde 7 jovens que chegaram para expulsar um demônio não deu certo. Éfeso naquela época era conhecida por ocultismo e bruxaria. Então essas pessoas, eles ganhavam dinheiro, cara. Eles ganhavam dinheiro indo na casa das pessoas e falando, eu curo você, o seu casamento vai ser melhor a partir de agora, você me dá um dinheiro e eu vou fazer um trabalho aqui para que você fique bem, para que o seu casamento seja um sucesso, você tenha felicidade, você ganhe mais na bolsa de valores, vamos fazer algo aqui mais ou menos parecido com isso que você está desejando e vai dar tudo certo. Isso é ocultismo e bruxaria, irmão, isso é abominável aos olhos do Senhor. Agora vamos trazer para a nossa realidade. Igrejas e pessoas, irmão, que pararam de gerar nesse tempo, elas estão fazendo o que agora? Irmão, eu posso até ser perseguido pelo que eu vou falar, mas irmão, profeta não tem medo de homem, irmão. Profeta tem medo de cair na mão de outro Deus, ou do Deus que não é o Deus verdadeiro. Querido, então nós agora trazemos para a nossa realidade, igreja e pessoas que não geram mais. Nós começamos agora a falar assim, vem aqui para a minha igreja, compra o lenço ungido que você vai ser curado, compra o chapéu que você vai ficar bem,
compra essa água benta aqui de Israel, compra a terra do deserto do Saara, e você vai se dar bem, coloca na sua casa. Gente, tem uma mulher em Taubaté. Um dia ela se apaixonou pelo pastor dela. E ela começou a fazer a oração inversa, demoníaca. Deus, eu quero esse homem para mim. Eu quero esse homem para mim. E como Deus não responde perguntas idiotas como essa, ela faz o quê? Então ela vai procurar ajuda em ocultismo. E falaram assim para ela: vá na casa do seu pastor, pega uma roupa íntima dele, leva no cemitério, eles vão fazer um trabalho para ele. E quando aquela mulher vai lá fazer uma visita para o pastor com a esposa, ela pede para ir ao banheiro, rouba uma peça de roupa e leva no cemitério. Quando eles estavam fazendo um trabalho para ele, aquela mulher ela tem uma visão. Enquanto eles estavam fazendo o trabalho para aquele pastor, aparece um anjo de branco na frente daquela mulher e de todas aquelas pessoas que estavam fazendo aquele trabalho. E o anjo disse assim para todos eles ali: neste homem ninguém toca nem na roupa, porque ele é meu servo e ninguém põe a mão. Querido, eu já repeti, se nós estamos em Jesus, pode colocar nosso nome na boca do sapo, irmão, pode colocar onde quiser. Se nós estamos em Jesus, nós estamos guardados e resguardados pelo poder do nome dEle, pelo poder do sangue dEle. Só que parece que a gente está com medo nesses dias, irmãos. Gente, é tanto cristão no nosso meio, é tanta gente lá fora com medo do diabo. Quantos amigos que você conhece e eu conheço que está com $1 na carteira? Se você tiver, não precisa erguer a mão. Mas esse $1 não significa que é enfeite, significa para não faltar dinheiro. A minha mãe tinha uma coleção, uma família de elefante. Sabe por que falaram para minha mãe? Coloca o elefantinho virado com o bumbum para a parede, que nunca mais vai faltar dinheiro, irmão. Nunca mais entrou dinheiro na minha casa depois dos elefantes. Os elefantes estavam tão gordos que acho que comeu o dinheiro da minha mãe. Cara, tem irmão que está falando assim: meu, tudo é o diabo. Tem uma treta, é o diabo. Cara, tem hora que o diabo não está fazendo nada, coitado, tá de boa. Mas a gente está com medo, a gente tem andado para a cidade falando: cara, é muita prostituição, é muita desgraça, é muita desonra, é muita morte, é muita traição, é muita facção, adultério. O que está acontecendo, querido? Só vai piorar. Mas nesse tempo nós temos que mudar a nossa ótica, a maneira de olhar, tirar os olhares carnais e começar a olhar com a mentalidade e o olhar de Cristo. Então, se você anda pela sua cidade, pela sua casa, vendo só coisa ruim, comece a entrar agora na sua casa, no seu trabalho, declarando: ressuscita, ressuscita em nome de Jesus. Cara, em nome de Jesus. Sabe o que é deixar um legado, cara? É plantar agora para colher lá na frente. Declare. Não ande mais na sua casa e na cidade aqui falando que você está vendo coisa errada, irmão. Seja a boca de Deus. Em nome de Jesus. Está feliz ainda? Xandão, mas pode tatuagem? Pode música do mundo? Xandão, pode ter árvore de Natal? Xandão, eu vi lá no YouTube, lá no Google, que a bola vermelha de Natal era a cabeça das criancinhas que era pendurada. Irmão, chega essas coisas para nós. Xandão, o óleo que vocês têm na igreja é ungido? Cara, recebe no seu coração o que eu vou falar, irmão. Deus não unge coisas, cara. Deus unge pessoas, e pessoas ungidas transformam os ambientes, meu irmão. Vamos lá. Deus não unge coisas, Deus unge pessoas. As pessoas estavam reunidas em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eles estavam lá declarando, tendo um movimento de flow, no que vai ser, o que acontecerá, cadê a música, cadê a banda, quando de repente veio um vento impetuoso, tomou conta daquele lugar, e todos começaram a falar em outras línguas, e profetizarem. Querido, Deus derrama o Espírito dele em pessoas e não em coisas. Amém? Aleluia, irmão. A gente é tão louco na unção, cara, que nós fomos na casa do Tião uma vez, lembra, amor? Chegamos na casa do Tião lá, para fazer uma oração na casa dele. E aí tivemos umas experiências muito loucas lá com o diabo mesmo, barulho, um monte de coisa. E a gente falou: cara, vamos ungir a casa, mas não tem óleo, pega o óleo de cozinha então e vai ele mesmo. Irmão, passamos o óleo de cozinha na casa inteira, na mão de todo mundo. A casa dá para você fritar um ovo até hoje lá, de tanto cheiro de fritura até hoje. Se acender um fósforo lá, pode ser que exploda a casa do Tião. A gente tá nem aí, cara. O diabo tem que correr, irmão. Olha para o seu irmão e fala para ele: seja usado por Deus,
Para de ter medo do diabo. Jesus não perdia tempo com Satanás. Jesus não perdia tempo com o diabo. Jesus perdia tempo orando com o Pai, no secreto com o Pai. Aleluia, querido. Fórmulas, essas fórmulas que as pessoas têm criado, elas não funcionam no reino de relacionamento. Elas não funcionam. O Danduque um dia deu um testemunho na Poema que eu chorei, cara. Eu chorei. Ele disse assim: eu estava orando a Deus no meu secreto. O Danduque disse isso. E de repente eu escutei um barulho na porta da sala. E aí eu fui atender, terminei a minha oração, fui atender e estava aquele barulho, alguma pessoa batendo na porta. E quando eu abri a porta da casa, tinha uma entidade maligna ali manifestada na minha frente. E ele falou que o quarto que ele orava era um quarto de frente no corredor assim. Então ele abriu a porta, ele teve aquela visão espiritual de um demônio na porta da casa dele. Ele olhou assustado, ele olhou para o quarto e falou assim: Jesus, visita para você. E quando ele olhou para a porta de novo, a entidade maligna já não estava mais ali. Cara, não compra briga que não é sua, cara. Deixa Jesus vencer ela por você. Deixa Jesus vencer ela por você. Porque a medida da minha submissão à autoridade de Deus é a medida de submissão que eu terei aos meus líderes. É o que vai dizer o quanto de autoridade eu tenho. A medida que eu me submeto a Deus e à minha liderança é a medida de quanto de autoridade eu vou ter também. Então se você está no GC, cara, se você tem liderança acima de você, honre o seu líder, cara, em nome de Jesus. Você pode ter mais Bíblia que ele, você pode ter mais conhecimento que ele, mas Jesus colocou ele sobre você, honre ele, porque nós aprendemos que aquilo que nós honramos é aquilo que nós atraímos. Então se você honra a liderança que está acima de você, automaticamente, espiritualmente falando, é derramado isso sobre você também. Honre seus líderes, honre, ame eles, ajude eles a fazer um trabalho de alegria, ter um trabalho feliz dentro da igreja e fora da igreja. Honra a liderança, amém? Diga comigo: a falta de intimidade vai me sabotar na obra de Deus. Cara, não faça a obra sem Deus, irmão. Se você fizer e der certo é a glória do homem, mas se você fizer com Deus, a glória é de Deus. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 8, verso 19. Tá feliz, Amanda? Amanda, acho que eu vou forjar uma profecia aqui, hein? Acho que Deus está trazendo você para cá. Romanos capítulo 8, verso 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Querido, quem é a natureza criada? É o homem antes de Cristo. Você se torna filho depois que você reconhece Ele e você é adotado por Ele. Então essa palavra manifestação, nesses dias está muito deturpada, porque você vê manifestação quanto o Coxa, manifestação quanto o Atlético, manifestação na Casa Bahia, porque o governo fez isso e aquilo. Então as pessoas estão deturpando hoje, que a manifestação é você ir quebrar tudo e ter um reconhecimento nas mídias, nas redes sociais. Então eles estão tratando a manifestação como algo de violência. E por que hoje os filhos de Deus precisam se manifestar? Porque a Bíblia diz que o joio e o trigo, eles crescem em estatura igual. E como que a gente vai discernir quem é de Deus, quem não é? Manifestando a Deus. Uau! Manifestando no caráter, no amor, na oração. Ontem eu estava com o Leandro de madrugada, e ele disse assim: Xande, eu não quero mais entrar em briga, cara. Sabe o que eu quero fazer nesses dias? Eu falei: o quê? Aquilo que a gente fazia lá atrás, colocar a mão sobre a cabeça das pessoas, impor as mãos, orar, cuidar, amar, orar por elas, semear na vida delas. Eu falei: é isso, Lê, nosso coração tem voltado para isso também. Então a manifestação nesses dias, querido, não é você quebrar tudo, mas é você manifestar a natureza de Cristo que há em você. E dentro da manifestação nós temos duas coisas: o movimento, que é criado pelos homens, e o mover de Deus. Querido, movimento, todo mundo pode entrar. Ontem nós estávamos lá, no flow, chapando com Jesus, adorando, buscando a glória de Deus. Era um movimento. Mas a diferença do movimento e mover é que no movimento todos entram, mas no mover só permanece quem tem fome.
Então ontem os que estavam buscando o movimento, eles não permaneceram no ambiente, eles foram embora mais cedo. Eles pensaram, ai que é algo chato, que negócio chato, tem ninguém aqui. Irmão, não tinha ninguém não, tinha 400 pessoas clamando a Deus ontem, chapando, louca. 400 pessoas. Então no movimento todos entram, no mover só permanece quem tem fome. No movimento você cria tudo, mas no mover ela se sustém, porque é o Senhor que está governando ali. Então quantos movimentos de rua hoje já acabaram? E quantos hoje ainda permaneceram? Porque entenderam que o movimento era do homem, mas o mover era uma transição do movimento para o mover de Deus. Ou seja, você começa nas ruas pregando o evangelho e de repente começa a rolar um mover de cura, um mover de transformação, um mover de avivamento, um mover de entrega à vida para Cristo. Então esse é o mover de Deus. Querido, não trate a igreja e o GC de você como um movimento qualquer, porque GC e a igreja é o mover de Deus, mano. É o movimento de Deus na terra, isso é poderoso. Então existe uma maneira da gente ser reconhecido nesse tempo como os discípulos de Jesus. Os que quebram tudo, os que gritam. Para que gritar? Deus não é surdo. Para que não sei o quê? Então existe uma maneira da gente ser reconhecido como os discípulos. Em João capítulo 13 fala isso. Verso 34. Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Irmão, aqui Jesus está falando o seguinte: a manifestação dos filhos de Deus, ela não contém só o poder, mas a manifestação do amor. Jesus não morreu por poder, Jesus morreu por amor. Jesus não morreu por poder, cara. Ele morreu por amor. Tendo poder, as pessoas revelam o coração. Mas tendo o amor de Cristo, você revela o caráter dele. Tendo poder, querido, até o Satanás tem, até o diabo tem. Mas o amor ele não tem. Querido, o amor fez Jesus chamar Judas de amigo. Ontem eu estava numa mesa de madrugada, onde começou a rolar um monte de perdão. Pessoas liberando perdão e confessando pecados. A Marcela estava comigo. Eu saí daquela mesa, eu falei para o Leandro, cara, eu preciso mudar meu coração, cara. Ele falou, por que? Eu falei, preciso ter mais graça dentro de mim. Eu preciso ser mais misericordioso. Querido, Jesus não chegou para Judas na mesa da ceia e falou assim, ô trairão, ô X9, cagueta, ô vacilão, você vai me entregar, né? Mas a Bíblia diz que Jesus o chamou de amigo. Acabamos de cantar aqui, cara, quem muito foi perdoado, muito ama. Talvez se a gente não consiga amar alguém, talvez a gente não se sinta perdoado em muitas áreas, cara. A Patrícia não está aqui não, né? Não está, né? Tá bom. Não era nem ela que eu queria. Era o marido dela. Querido, Jesus está trocando nosso coração nesses dias. De um coração de pedra para um coração de carne. A igreja barulhenta, querido, não vai ser reconhecida nesses dias. Vai ser a igreja do amor. A igreja que as pessoas vão querer enfiar a faca em você e você vai perdoar. A igreja que as pessoas vão levantar calúnias contra você e você vai perdoar. A igreja que as pessoas, você emprestar dinheiro para as pessoas e eles não vão pagar e você vai ter que perdoar. Querido, tem dias que dentro do meu casamento parece que não tem amor, mas eu tenho que honrar a aliança. Você que é casado, você está ligado, tem dia que você não quer nem ver a sua esposa, muito menos ela ver você. O que permanece é o quê? A aliança. Se você não ama tanto que você gostaria ainda, mas permaneça na aliança, porque um discípulo é abençoado quando ele permanece debaixo de uma aliança. É o amor que vai sustentar todas essas coisas, querido. Vai passar o dom, vai passar a profecia, as palavras um dia ninguém vai pregar, a perseguição vai vir, mas o que vai permanecer é o amor. É o amor. Querido, eu oro para que a gente tenha um coração como o de Jesus.
Sabe, se você quer ter uma afinidade com Jesus, se eu quero ter essa afinidade com Jesus, eu preciso amar as mesmas coisas que Ele ama. Eu preciso entender as coisas que Ele entende, eu preciso olhar como Ele olha. Querido, quando Lázaro morre, Jesus está a alguns dias de viagem, e de repente chega até Jesus o WhatsApp: olha, Lázaro morreu. Jesus para imediatamente e fala: eu vou lá. O meu amigo, e a Bíblia diz que ele chora por causa de Lázaro. Ele vai lá, Lucão, ele fala: não, eu vou voltar, Senhor, mas já está fedendo o corpo. Já foi enterrado, ele morreu. E Jesus fala: não, mas ele é meu amigo. Então Jesus volta lá e ressuscita Lázaro. Querido, sabe por quê? A casa de Lázaro, de Marta e de Maria era uma coisa, era algo que Jesus se sentia bem. Era um lugar onde tinha honra, amor, carinho, compaixão. Querida, a nossa afinidade com Jesus precisa ser da mesma maneira que Ele gosta de alguém, a gente tem que gostar. Da mesma maneira que Ele enxerga, nós precisamos enxergar. Ele fala: eu vou lá, é meu amigo. Irmão, eu vou confessar para vocês que eu tenho orado nesses dias aqui para Poema Curitiba, para que entre aqui os corpos mortos. O corpo morto. O corpo morto ninguém quer, irmão. O corpo de Jesus morto ninguém quis. Mas levantou um homem chamado José de Arimateia, chegou até os governantes e disse: me dá o corpo. Dá o corpo para mim que eu vou preparar o corpo. Então a Bíblia diz que José de Arimateia pega o corpo de Jesus, lava o corpo de Jesus, o envolve com linho fino. Em Apocalipse diz que o linho fino são os atos de justiça. Tudo aquilo que fez por correto estava sendo revestido. Para quê? Preparando o corpo para enterrar? Não, preparando o corpo para ressuscitar, irmão. Eu quero o corpo morto, cara. Sabe o que é o corpo morto? É aquele que ninguém dá valor, ninguém mais quer. O corpo morto é aquele que morreu dentro do ministério, do chamado, da igreja. O corpo morto é o drogado que está na sua família. O corpo morto é o marido que foi embora, é a esposa que foi embora, é os filhos que ficaram doentes. Não tem pai, não tem mãe, estão lá. Querido, eu quero o corpo morto em Curitiba. Eu tenho clamado para Jesus: Jesus, eu quero gastar dinheiro com o corpo morto. Eu quero investir no corpo morto. Eu quero semear no corpo morto para que um dia ele ressuscite novamente. Eu quero o corpo morto, cara. Jesus, dá para nós o corpo morto. Então, se você conhece algum corpo morto que está andando perto de você, o Walking Dead, ama ele, cara, investe dinheiro nele. Lava o corpo dele, perfuma ele. Coloque linho fino sobre o corpo dele. Coloque a mão sobre ele e diga: ressuscita no nome de Jesus. Ressuscita, corpo morto. Um dia estava tendo um velório, todo mundo chorando, desesperado. Todo mundo chorando, a mãe do garoto que estava ali no sepultamento chorando, estava tendo velório. E querido, naquela época você colocar a mão no defunto, você se tornava impuro. E de repente todo mundo chorando pelo corpo morto do garoto. Todo mundo desesperado. Jesus vem andando, se compadece da sua mãe, quebrando lei, quebrando regra, quebrando qualquer coisa. Coloca a mão sobre o menino e diz ao menino: levanta. E o menino, a Bíblia diz que ele se levanta, ele senta e ele conversa com Jesus, cara. Eu fico imaginando um menino que estava morto, o sangue já não corria mais dentro dele. Alguns ossos quebrados, porque muitas vezes naquela época eles tinham que quebrar a perna, ou quebrar a parte do corpo para que coubesse dentro dos caixões. Eu fico imaginando Jesus falando para ele: levanta, ressuscita aí, cara. Eu fico imaginando os ossos voltando no lugar. Eu fico imaginando o sangue voltar a brotar novamente, começar a correr dentro das veias daquele garoto. Irmão, para de olhar para o vale de osso seco e começa a declarar: ressuscita vale, ressuscita ossos, vem os quatro ventos dos quatro cantos e passe sobre a minha casa, passe sobre os meus filhos. Aleluia, aleluia. 2 Coríntios capítulo 2 Coríntios, não lembro o capítulo, verso 3, depois eu passo para vocês. Mas diz o seguinte: vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério.
escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Querido, Deus escreveu a história dele em você. A Bíblia não é a história do homem, a Bíblia é a história de Deus. Ele escreveu as leis dele em você. Para quê, Xandão? Para que as pessoas possam olhar para a sua vida, Amanda, possa ler a carta de Deus vivo em você. Não foi escrita com uma caneta Bic, querido, foi escrita com o próprio Espírito do Deus vivo em nós, e Cristo em nós é a esperança da glória. Deixa as pessoas tocar você, deixa as pessoas acessarem você, deixa elas tocarem você, ver como você anda, como você fala, meu irmão, em nome de Jesus. Que se levantem no nosso meio os Josés de Arimateia. Ninguém quer, Xandão, mais um CPF cancelado. Manda para nós que nós quer o CPF cancelado. Xandão, na sua igreja pode ir prostituta? Pode. Um dia a mulher perguntou para mim, na sua igreja pode ir prostituta, maconheiro, pode ir? Eu falei, pode, porque na sua não pode. Ela falou, não, Deus me livre. Eu falei, amém, Jeová, manda para nós que nós quer todo mundo. A gente quer a terra, irmão. A gente quer os corpos mortos. A gente quer. Lucão está aqui, ó, envolvido numa vida desgraçada de um monte de loucura. Jesus foi poderoso para entrar no mais profundo do coração dele e tocar e trazer ele à vida. Casado, filho a rodo. Ele é Lucão. E está aqui para a glória de Deus, cara. Sabe por quê? Porque alguém resolveu acreditar no corpo morto. Alguém resolveu acreditar, cara. Filipenses capítulo 2, verso 5. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-lhe semelhante dos homens. Irmão, tem um lugar onde reis, escravos e servos se encontram, no serviço. Todos eles foram levantados para servir. Nós conhecemos um jovem que caminhou com a gente há anos na igreja. Colocamos ele para trabalhar, tinha um cargo, um título dentro da igreja. Um jovem fenomenal. Um dia na Poema, um nosso amigo falou assim, ô fulano, você pode pegar aquela escada por favor? Ele disse assim, não tem como, cara, eu sou diretor da tal área aqui, não posso fazer isso. Irmão, nós mandamos ele, nós demitimos ele. Porque se não aprender a ser servo em algum lugar, irmão, não vai aprender a ser servo em mais lugar nenhum na vida. Querido, para você tocar no corpo morto, para você ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, você vai ter que se despir da sua glória, do seu título, se rebaixar a um outro nível para trazer alguém para o mesmo lugar que você está. Isso é governo. Um dia a professora da Malu falou assim para mim, pai, você xinga sua filha? É xingar não, né? É brigar, né? É que xingar em Taubaté é brigar. Aqui xingar é palavrão, né? Mas entenda, se eu falar xingar é porque eu briguei, tá? Não julguem o pastor. Meu coração está puro, gente. A professora falou assim, você briga com a sua filha como? Você briga com ela, quando você vai falar, você fala de cima para baixo ou de baixo para cima? Eu falei, às vezes é assim, né? Às vezes tapinha, chinelinho, sempre assim. Ela falou assim, pai, está errado. Ela falou assim, pai, você tem que abaixar no mesmo nível da sua filha, olhar ela nos olhos, para que nunca ela tenha medo de você e trazer ela para o lugar que você está falando para ela. Irmão, a hora que ela falou aquilo, eu falei, você quer pregar na igreja? Pastora, professora, meu Deus, que revelação é essa? Querido, em muitos momentos nós vamos ter que descer o nível, olhar no olhinho, falar, vem com o papai, é por esse caminho aqui, isso é legado. Então nós vamos ter que se despir, mas eu sou apóstolo, eu sou líder, eu sou um grande gerente, eu sou isso e aquilo, querido.
Nos últimos dias, Jesus não vai falar para nós, apóstolo bom e fiel, ô paizão bom e fiel, gerente bom e fiel, mas Ele dirá, servo bom e fiel. Aleluia! Aleluia! Então a oferta de Jesus, cara, sempre vai ser por vidas. A oferta de Jesus nunca foi por dinheiro. Eu morro e vocês ganham Bitcoin. Não, sempre foi por vidas. Então compartilhe de si mesmo. Deus é amor e Ele nos fez. Então significa que Ele compartilhou de si mesmo. Gente, tem um amigo meu em Taubaté, não vou falar o nome dele, o João Leonardo. Ele é muito louco, cara. O João Leonardo foi preso, estelionatário, foi preso, pegou cheque de monigente, roubou monigente, foi muito louco. Hoje, graças a Deus, está limpo, está curado, graças a Deus. E tempos atrás eu fui no supermercado com a Malu, encontrei com ele. Ele cresceu comigo e foi uma benção. A hora que eu vi ele, eu fiquei muito feliz de tê-lo visto. O que foi, mano? A Marcela já fica ligeira comigo, gente. Ela já fica com medo das coisas que eu vou falar. Gente, e aí eu cheguei no supermercado. A hora que eu vi o João Leonardo, eu falei, João. A primeira fala dele não foi nem assim, e aí como que você tá? Ele falou assim, e aí mano, tá tendo aquele negócio de GC lá, que tem uma reza brava lá na sua casa? Eu falei, tá tendo, mano, você tá precisando de uma reza? Ele falou, tô. Eu falei, então demorou, vamos colar lá na reza, tem lá direto, mano, toda semana. Cara, só que ele, hoje ele tá mais comportado, ele é bandido, mano, né? Ele era bandido, bandido de verdade, não é esses bandidinhos no telinha, não. Então ele estava lá, mano, no chibatão assim, ó, porque que é Xandão, e a reza brava, irmão, na hora já deu um duplo carpado, já fiquei assim, é isso aí, mano, e pá, irmão, o chibata começou a olhar assim, ó, falou, mano, os caras estão armando uma facção ali dentro, e ele assim com a mão e falando gíria, eu já comecei a falar umas gírias também, comecei a inventar gíria, comecei a inventar palavra, daqui a pouco eu olhei pro lado da minha filha assim, pai, fazendo assim pra mim, fazendo assim com a mãozinha, eu falei, para com isso aí, mano. Falei, amor, sua filha é evangelista, cara, vamos ter que coordenar ela, o evangelismo. Cara, no final, irmão, de mão pra cá e tirinho pra cima e tirinho pra baixo, e aquela loucura, ele quase chorando, Xande, eu preciso disso aí, cara. Eu vou lá com a minha esposa aqui, ó, e tal, querido, deixa eu falar pra você. Eu não sei se o João Leonardo já foi lá para Poema, em Taubaté. Eu não sei se ele já foi a alguma igreja. Mas aquele dia foi plantada uma semente. Foi deixada uma marca de Cristo nele. Sabe, querido, o que eu quero dizer para você não se preocupe se as pessoas vão responder aquilo que você está pregando para ela. Mas deixe que o próprio Espírito frutifique dentro dela a semente que você vai jogar. Tá ligado? Não fica preocupado. Será que ele vai para a igreja? Será que não vai? Irmão, tem pessoas que não vêm na igreja. Mas tem pessoas no nosso meio que amam estar no GC. Eles estão lá toda semana, não vieram aqui ainda, eu não estou preocupado, querido, eu não estou preocupado. Agora, uma coisa eu sei, as pessoas, meu irmão, não aguentam mais definição do evangelho. Eu vou para essa igreja, mas lá é legal, lá tem muito barulho, a igreja é preta, a igreja não sei o quê. Querido, as pessoas não aguentam mais definição do evangelho. As pessoas querem ver a demonstração do evangelho. E se nós não estamos conseguindo revelar a Cristo nas pessoas, talvez Ele ainda não esteja revelado dentro de nós. Se a gente não está conseguindo revelar a Cristo nas pessoas, talvez Ele não esteja revelado dentro de nós. Talvez o seu nível de religiosidade, o meu, está atrapalhando de fazer a obra de Deus. Talvez o seu nível de religiosidade, o meu, está impedindo a gente de ir na casa de um irmão daqui depois do culto. Ou de um parente, de um pai que você machucou, ele te machucou, eu machuquei, alguém machucou. E pedir perdão. Levar um presente e falar para ele, cara, eu sou uma nova criatura, eu encontrei Jesus. Isso é a demonstração do evangelho. Isso é a demonstração de Cristo. Xandão, mas e o poder? Eu gosto de poder, Xandão. E o poder, querido, o poder que Deus nos deu é para que a gente faça a obra dele. O poder de Deus não é para você aparecer no YouTube. O poder de Deus não é para a gente aparecer por aí e ficar famoso. O poder de Deus é para que a gente destrua as obras de Satanás. Querido, a nossa briga como igreja não é contra o nosso pai que nos abandonou. A nossa briga como igreja não é contra alguém que te fechou no trânsito.
A nossa briga como igreja não é de pessoas que falaram mal da gente, que fofocaram sobre a nossa vida. A nossa briga é muito mais alta, querido. A nossa briga não é contra a carne e o sangue, mas a nossa briga é contra principados e potestades. Então, se nós estamos vencendo aqui em regiões celestiais, também venceremos aqui em regiões terrenas. Se nós estamos vencendo a batalha aqui, meu irmão, nós iremos certamente vencê-las aqui embaixo. Um dia Daniel estava orando e Deus mandou a bênção na hora. Talvez ele estava orando por uma varoa e Deus mandou. Ele estava orando por um emprego e Deus mandou. Ele estava orando por um carro novo e Deus mandou. Mas a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia impediu a bênção de chegar. Então Daniel jejuou para que houvesse uma guerra espiritual e assim fosse liberado a bênção que ele tanto esperava. Querido, a treta toda é com o diabo, não é com o seu familiar, não é com o seu chefe, é com o cão, irmão. Então existem duas maneiras da gente estabelecer o reino de Deus na terra. Qual é, Xandão? Governando todas as coisas. E o governo começa em mim. O governo começa em mim, como marido, como pai, como homem de Deus, realinhando todas as coisas dentro de mim, realinhando a vida financeira, realinhando o amor pela minha família, realinhando o meu sacerdócio com Deus, rompendo as barreiras que me atrapalham de percorrer as coisas, me alinhando na minha conduta, no meu jeito de ser. Gente, fiquei tão feliz ontem. Falei para Marcelo, eu tô virando crente mesmo. Ela falou, por quê? Eu falei, eu fui fazer uma entrevista lá no Flow, e o Léo fazia umas perguntas para mim, eu tinha que responder, eles filmando. Daqui a pouco ele falou assim, Xandão, mas você está falando muito formal, você está falando muito bonitinho. Eu falei, irmão, Velho Testamento, Taubaté já ficou para trás, eu sou Novo Testamento agora, sou curitibano. Dele, tá bom, vamos de novo. Aí eu comecei de novo. Dele, pela segunda vez ele falou, cara, mas você está fazendo umas palavras muito bonitas. Eu falei, gente, mas Curitiba está me esticando, eu estou me tornando um cidadão bacana. Me deixa viver esse momento. Depois eu fui comer um lanche lá, o Farley, Xandão, cara, você está bonito, você está bem vestido. Eu falei, vai pegando, piá. Aí ele, caramba, cara, você virou curitibano mesmo. Por que eu falei isso? Nem lembro porque eu falei isso. Hã? Gente, mas por que eu estou falando isso? Lembrei. Porque o Senhor está dando governo para nós. E o governo, querido, é para que a gente governe todas as coisas. O governo foi dado no Éden. Em Gênesis foi dado o governo para o homem. Mas por causa do pecado, o governo agora sai do homem e entra para o inimigo. Mas agora através de Cristo, querido, o governo está sendo devolvido para nós. Então você precisa tomar posse do legado, precisa tomar posse do governo sobre a sua casa, do governo sobre a sua vida, porque aquilo que estava perdido por meio de Cristo agora está voltando para nós. Por meio de Cristo agora estamos sendo batizados, curados, transformados, renovados. Então não desperdiça de novo aquilo que Deus começou a construir em você novamente, querido. Se você está sofrendo, está achando, não, está difícil as coisas, irmão, deixa fritar, irmão, deixa Jesus fritar você. Porque Jesus está constituindo, renovando todas as coisas, colocando você em rota novamente, cara. Irmão, tem gente que começou com a gente aqui 6 meses atrás, cheio de alegria. Você olha para ele agora e está assim, ó. Está acontecendo, irmão? Deus está alinhando a minha vida. Glória a Deus. E glória a Deus porque você está permanecendo, cara. Glória a Deus, você está permanecendo. Com dinheiro, sem dinheiro, com carro, sem carro. A nossa motivação não está ali. A nossa motivação não está em carroças, em cavalos fortes, espadas. A nossa motivação está no Senhor. A nossa motivação está em ser como Ele é. A nossa motivação está em ser parecido como Ele é. Ter o caráter dEle como Ele é. Ter o coração dEle como Ele é, meu irmão. Essa é a nossa motivação.
A motivação que eu tenho essa semana eu falei para Marcela agora, vamos sentar com o máximo de pessoas possíveis essa semana. Semana que vem de novo. Marcela, não, você não está cansado? Tô, mas o Red Bull me anima, e se não animar, né, vai do mesmo jeito, porque a minha motivação não é o cansaço, não é a minha agenda, não é o meu título. A minha motivação é o que Cristo está fazendo em mim e através de mim. Essa é a motivação. Aleluia. Cara, então poder e dons não é a única maneira de traduzir a Cristo. Não é. Poder e dom não é a única maneira de traduzir a Cristo. Mas nós traduzimos a Cristo no amor. Querido, poder e dom é para apaixonado, para cara louco. Eu amo dom, eu amo poder, amo. Tem hora que eu falo para o Leandro, acho que eu estou na igreja errada, cara. Eu odiava o Assembleia de Deus, os pentecostais. Hoje não tem um grito, eu já fico mal, eu tenho que gritar. Eu grito em casa, eu grito em qualquer lugar, irmão, no carro. A Marcela fica doida. Eu preciso manifestar aquilo que Deus está fazendo em mim, eu preciso glorificar. Eu já dei um testemunho aqui maravilhoso um dia, que a minha filha falou da cigarra. Ô pai, que bicho chato, não para de cantar, fica só apitando. Não tem 3 acordes a música dela, pai, é 1 acorde. Sol maior, vai embora. Eu falei, filha, ela está glorificando a Deus, é mesmo, pai? Eu falei, por quê? Porque ela foi criada para cantar, ela está expressando aquilo que ela foi criada para fazer. Cara, e se a gente tem a Jesus, nós fomos criados para expressar a glória dEle. Então não tenha medo do diabo, cara, manifesta Jesus que está dentro de você. Leia o livro de Marcos. Jesus, a Bíblia diz que Jesus falava para o Satanás, cala a boca, não conversava com ele. Hoje tem gente querendo fazer podcast com o diabo. Quem é você? Aonde vai? Quem está matando? Por que está aí? Manda embora, irmão, em nome de Jesus. Então poder e dons não é a única forma de traduzir a Cristo, mas traduzimos eles no amor. Amém? Eu quero estar encerrando, eu quero contar um testemunho. Tem um amigo meu em Taubaté, o Mike Tyson. O nome dele é Mike Tyson mesmo. Um negão bonito desse tamanho. Boxe. O Mike Tyson, meu amigo, se converteu junto comigo. Nos batizamos no mesmo dia. Fiz o casamento dele. Tem uma menininha linda. O Mike Tyson, um dia, gente, eu estava com ele no centro da cidade, em Taubaté. E ele, primeiro amor, fritando, doido. Passou na frente de uns caras que era de uma outra demonização lá, sei lá o que era. E ele diz o seguinte, ele olhou para os caras deram um panfleto, ele pegou. Gente, não seja mal educado. Ele pegou o panfleto. E eu continuei andando. Só que eu vi que o Mike Tyson ficou para trás dele, eu olhei, o Mike Tyson estava na frente do cara. O Mike Tyson olhou para o cara e falou assim, e aí, irmão, firmeza? Pensa um cara novo convertido, que era bandido e tinha se convertido. Então ele, ei, firmeza, mano. Aí o cara, tudo bem, cara. O Mike Tyson falou assim, você conhece o Espírito Santo de Deus? Eu falei, misericórdia, mano, o que ele vai fazer aqui? Ele falou assim, você conhece o Espírito Santo? O cara falou assim, conheço. O Mike Tyson falou assim, você não conhece. Ele falou assim, conheço. O Mike Tyson falou assim, pega na minha mão que você vai conhecer ele agora. Eu falei, mano de Deus, isso é fé. Não, eu já falei, os caras vão pular em cima da gente, que nós vamos apanhar, vai ser os 7 filhos de Seva. Vai querer expulsar o negócio, não tem nem intimidade com Deus direito, aquilo que era para ser perfeito não foi. Eu falei, vou ficar de boa. Aí o cara falou assim, não preciso, cara. O Mike Tyson falou, pega que você vai conhecer o Espírito Santo, ele vai vir sobre você agora. Querido, o cara tinha tanta Bíblia, ele era desviado, mas tanta Bíblia, que ele entortou no meio, Mike Tyson. E eu já estava mais ou menos 400 metros de distância. Veio o Mike Tyson assim, frustrado. Mano, o cara acabou comigo. Eu falei, cara, mas você é um idiota, mano. Por que você tem que fazer isso? Pega o panfleto, fala pro cara, Deus abençoe e vai embora, cara. Irmão, passam 6 meses, 1h30 da manhã, toca meu telefone, Mike Tyson. Falei, meu Deus do céu, aprontou, 1h30 da manhã. O Mike Tyson, irmão, ele estava indo embora para a casa dele. Tinha uma senhora acendendo algumas velas, num lugar específico que tem lá em Taubaté. Ele passou por aquele lugar, ele falou assim para a mulher, se você acender a vela, eu vou chutar. A mulher falou assim, vai embora daqui, você é maluco, eu vou chamar a polícia. Ele falou, Deus falou que é do diabo e eu vou chutar. Querido, a hora que a mulher acendeu a vela, ele chutou e saiu correndo. E ele veio falar comigo 1h30 da manhã, cara, acabei de fazer isso. Eu falei, mano, não apareça na minha frente, eu vou matar você.
Falei, Mike Tyson, não traduz a Cristo, cara, na violência. Querido, já foram pessoas na minha casa viciadas em cocaína, e eu cristão. Eu não estou falando para ninguém fazer isso no nome de Jesus. Eles foram com cocaína na porta da minha casa e entraram, esticaram uma carreira de cocaína dentro da minha casa, falando assim para mim, Xandão, eu posso usar aqui? Outro lugar vai queimar meu filme. Você se importa? Querido, em nome de Jesus, não faça isso. Eu falei, pode cheirar, mas vai ser a última vez que você vai cheirar. Querido, hoje o Pipo está lá na Poema. O Pipo é empresário em Taubaté, homem cheio do Espírito Santo de Deus, casado com a Maria, 2 crianças maravilhosas. Nosso amigo, um dos nossos melhores amigos. Foi a última vez que ele cheirou em casa. Querido, já foi amigo meu em casa, meio da Marcela, e falou assim, eu não vou na casa do Xandão, porque ele não bebe e eu quero beber umas brejas. E eu ligar para ele e falar, cara, pode vir aqui. E ele ir na minha casa, levar a cervejinha dele, com a esposa dele, e eles tomarem e a gente receber eles, amar eles, orar por eles, abraçar eles. No final ele foi embora falando assim, eu sou um varão valoroso. O Guizo e a Camila estão lá, eles vão na Poema. Não tiveram um novo nascimento ainda, mas estão no caminho. Querido, esse mesmo Mike Tyson, passa mais um tempo, ele me liga. Ele falou, Xandão, você não sabe o que eu fiz? Eu falei, o quê? Ele foi na porta de uma balada em Taubaté, irmão. A balada se chamava Quarto do Santo, né, amor? Quarto do Santo. Eu falei, essa balada vai fechar. Que ela deu um nome profético. O cara deu um nome profético para a balada, não vai sustentar, vai fechar. E fechou, irmão. Quer colocar nome profético? Quarto do Santo. Quarto do Santo é Mateus 6,6 para nós. O Mike Tyson foi lá, cara, no Quarto do Santo. Levou uma cadeira, um balde com água, cara. Chamava as pessoas para sentar na cadeira, para lavar os pés das pessoas. 2 meninas, cara, uma era desviada, foi lá, aceitou, sentou na cadeira, ele arrancou o sapatinho dela, lavou os pés, abençoou elas e falou, pode ir para a balada, agora está abençoada. Cara, é no amor, cara. É no amor. Eu poderia contar milhões de testemunhos aqui pra gente fica até amanhã aqui, de tudo que a gente já viu e viveu. Você não pode dispersar e mandar embora aqueles que Jesus está confiando em você, cara. Você não pode falar para as pessoas, eu não tenho nada para oferecer para você. Que bom, ofereça o que você tem, se é Jesus, dê para ele. Não tenho ouro nem prata, foi o discurso de Pedro e João. Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou. Levanta e anda. Não dê para as pessoas aquilo que elas necessitam. Elas necessitam de dinheiro. Não dê só isso, mas antes dê o evangelho, dê a grande proposta que é Cristo, e depois você paga um prato de comida para ela. Diga para ela, cara, eu não tenho o que você quer, mas eu posso te levar em um lugar que você pode ser transformado. É assim a nossa vida, irmão. E encerrando, Filipenses capítulo 1, verso 12, se a banda puder me ajudar, para a gente fingir que está acabando isso aqui. Quem muito foi perdoado, muito ama. Filipenses capítulo 1, verso 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem ao contrário servido para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estão na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, olha que loucura, cara. Paulo preso, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, agora estava preso. Não poderia fazer mais nada, estava preso. Verso 14. E os irmãos em sua memória, meu Deus. Gente, se você está sofrendo com alguma coisa, deixa eu falar para você, e você está aqui, eu vou lembrar de você, do seu sofrimento, isso vai me dar ânimo para continuar, porque você está aqui até agora. É isso que Paulo está dizendo. Em minha memória, eles tiveram ânimo na pregação. Olha, e os irmãos em sua memória, motivados no Senhor, pela minha prisão. Estou aqui, nada muda na minha vida, estou 10 anos da igreja, parece que nada está acontecendo, parece que não muda, meu casamento não muda, minha vida não muda, minha vida financeira não muda, nada muda.
estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Querido, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Dê tudo para as pessoas, transfira tudo para elas, Samuel. Dê o seu tempo, o seu dinheiro, a sua casa, o seu carro. Dê a sua vida, dê o seu coração para as pessoas. Porque o dia que você não puder pregar mais o Evangelho, elas farão obras maiores do que as suas. Uau! Paulo está dizendo, eu transferi tudo, dei tudo, mas agora que eu não posso pregar, os caras estão felizes com a minha prisão. Ficaram doidos, agora com maior destemor e determinação estão pregando ainda mais o Evangelho. Irmão, sabe quando que a igreja cresce ainda mais? Sabe quando que a igreja cresce? Na perseguição, na dor. A igreja cresce nesse tempo, irmão. Então nós precisamos dar tudo para as pessoas, investir nas pessoas. Querido, tem jovens que chegam para mim e falam assim, eu tenho um grande chamado. E eu digo para eles, sério? E eles falam, sério. E às vezes eu sou meio frio na pergunta, eu falo, mas o que você tem feito por esse chamado? Ah, cara, eu estou caminhando aí. Não, irmão, essa é a resposta errada. Acha não, estou fazendo as paradas, estou na igreja lá, cara, uma hora vai rolar. Irmão, não vai rolar. Vai rolar para quem tem fome e sede, para quem está disposto. Vai rolar para quem está investindo na intercessão. Vai rolar para quem está investindo na leitura bíblica. Vai rolar para quem está buscando a Deus. Para quem está aí fazendo curso aí, pagando online. Rola para essas pessoas, irmão. Enquanto muitos dos nossos jovens estão parados com um grande chamado, um grande mover de Deus está prometido sobre a vida dele, mas não acontecem, porque eles não saem do lugar. Eles não têm disposição em sair do seu lugar e entrar num tempo de luta, de batalha, de traumas, de choro, de lágrima. Irmão, Deus nunca vai enviar nós para um lugar se antes Ele não tratar a nossa vida. Porque Deus não envia soberbo, Deus não envia orgulhoso, Deus não envia caras metidos que subiu para a cabeça. Deus envia homens quebrados. Deus envia homens quebrados. Todos que você for ler na Bíblia desses homens, todos foram moídos, todos foram chamados de um caos. Deus não envia homens bons, Ele capacita os ruins. E para encerrar, Êxodo capítulo 3, verso 1. Moisés cuidava das ovelhas e das cabras de Jetro, seu sogro, o sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o monte Sinai, o monte sagrado. Ali o anjo do Senhor apareceu a ele numa chama de fogo no meio de um espinheiro. Moisés viu que o espinheiro estava em fogo, porém não se queimava. Então pensou, que coisa esquisita, Vitória. Por que será o espinheiro não se queima? Vou chegar mais perto para ver. Gente, todo mundo acha que o Monte Sinai era o Monte Santo, né? Se você for ler e estudar, o Monte Sinai era o monte mais insignificante. Isso mostra que Deus se apresenta para nós, não importa o lugar. Você pode estar perdido em algum lugar, irmão, mas Deus é capaz de achar você no lugar mais insignificante da sua vida. Tem uma história que eu gosto muito. Eu não sei se foi em Taubaté, não sei se foi aqui. Existia uma igreja do lado e tinha a casa de uma senhorinha bem idosa. E de repente começou a pegar fogo na igreja. Aquela correria. E de repente o pastor e a liderança foi na casa dessa senhora e falou assim: ei, minha senhora, a senhora pode nos arrumar um balde com água, porque está pegando fogo na nossa igreja. E aquela senhorinha disse assim, ela falou assim: Andrei, nossa, do lado aqui da minha casa é uma igreja? O pastor disse assim para ela: sim, a senhora não sabia que era uma igreja? Ela falou: não, porque eu nunca vi fogo aí. Querido, existe uma ansiedade para a gente sair desse lugar. Existe uma ansiedade para a gente ir até um ponto. Existe, isso vem sobre nós e isso é maravilhoso. Mas nós não podemos atrair as pessoas por um ponto ou um lugar.
Nós temos a atrair as pessoas pela mesma atração que Moisés teve pelo fogo. Sabe por quê? Porque quem queima atrai, cara. O que atraiu Moisés não foi o monte. O que atraiu Moisés não foi o rebanho. O que atraiu Moisés para ele olhar e falar que coisa esquisita foi o fogo. É o fogo, o mesmo fogo que estava na sarça que não a consumiu, que é o mesmo fogo que está disponível para nós, que queima toda a impureza e pecado, mas não nos mata, pelo contrário, ela nos transforma de dentro para fora, de dentro para fora. Nós precisamos atrair as pessoas com a paixão que nós temos, não com a responsabilidade. A responsabilidade vai fazer alguns de nós caminhar por pressão. Lá na frente vai desanimar, mas por paixão você caminha em estabilidade, irmão. Temos que ganhar as pessoas pelo fogo que carregamos, pela vida de verdade que nós carregamos, pela conduta reta que nós temos. Não uma vida fake e caída, querido, mas uma vida reta. Precisamos aprender a queimar com o Senhor, a nos derramar perante o Senhor. Tem um pastor amigo meu que ele fala: Xandão, se o povo não tiver intimidade com o fogo de Deus, o dia que ele vier, o povo não vai reconhecer. E sabe o que está rolando nessa noite, irmão? Deus está procurando uma voz a quem Ele possa dar. Deus está procurando uma voz a quem Ele possa dar. Deus não está procurando nessa noite um pastor, um líder de GC. Deus não está procurando nessa noite a sua carteira. Deus não está procurando nessa noite o seu dia. Nada disso importa para Deus. O que importa para Deus é o quanto você é parecido com Ele. Sabe como que é o processo de ouro? Quando eles vão lapidar um ouro para colocar à venda, o cara pega o ouro ali, o ourives, ele começa a fazer um polimento, ele começa a fazer ali, passar ali faca, fogo, ferro, ele faz tudo, ele começa a lapidar. E depois do acabamento final ele dá o polimento. E sabe como que um ourives sabe que um ouro está pronto para venda? Quando ele olha no ouro e ele vê o reflexo dele. Se não tiver o reflexo dele, ele volta para a oficina de novo e ele começa a trabalhar no ouro de novo. Ele começa a retrabalhar, até que ele pega aquele ouro e ele olha e ele enxerga o reflexo dele. Quando ele enxerga o reflexo dele, ele diz: agora está pronto para a venda e colocar na vitrine. Querido, Deus está procurando uma voz essa noite a quem Ele possa dar. Voz profética, voz de atuação, voz de comando de governo, e não voz de um autoritarismo, mas uma voz paternal que vai dar destino para as pessoas, uma voz paternal que vai cuidar de pessoas, vai amar pessoas. A igreja tem a ver com pessoas, a igreja não tem a ver com ministério, a igreja tem a ver com vidas. É essa a igreja que eu sonho, irmão, é essa a igreja que eu creio e acredito. É essa a igreja, Andrei, Amanda, Renata, é essa a igreja, Laura, é essa a igreja, Tiagão. A igreja dos remanescentes. Quem são os remanescentes? Aqueles que saem no meio do caos. Essa é pregação para outro dia. Feche seus olhos comigo, eu quero orar. Querido, eu quero desafiar você nessa noite. Mantenha os seus olhos fechados. Eu quero desafiar você nessa noite. Nós acreditamos em transferência. Ontem nós pregamos sobre isso, o Leandro falou sobre isso. Eu vou falar para você nem sair do seu lugar, mas se você quiser erguer a sua mão, eu quero orar para você, para que você receba o espírito de ousadia nessa noite. Espírito de ousadia, para pregar para as pessoas que ninguém quer pregar, para pregar para pessoas que ninguém quer ter na igreja. A igreja é a instituição mais inclusiva que existe, irmão. Não existe outro lugar na terra. Qualquer outro lugar, evento na terra que é inclusivo, você tem que pagar para entrar. Na igreja você não paga, você deixa tudo aqui, irmão. Você vem, você é tocado, transformado e ainda vai embora de buenas. Eu oro sobre o espírito de revelação, sabedoria e autoridade, discernimento.
Espírito, que venha empoderar essas pessoas aqui nessa noite. Espírito Santo, empodera essa igreja para fazer obras maiores do que as minhas. Empodera essa igreja, Pai, para abrir a boca no trabalho e dizer para o amigo que está ali: eu sou de Cristo, você precisa conhecer Ele também. Pai, eu quero orar para que as pessoas venham ter coragem de se revelar como um cristão, no trabalho, no shopping, na rua, seja lá o lugar que ela estiver. Todo espírito de medo caia por terra agora no nome de Jesus, e venha a ser destravado de dentro para fora, o espírito profético, de ordem espiritual, de ativação espiritual no nome de Jesus. Que você venha a ser boca profética dentro da sua casa, na vida do seu irmão, da sua família, na rua que você mora, no prédio que você mora. Querido, que você saia daqui cheio e convicto de que Cristo em nós é a esperança da glória, Mari.